O que aconteceria se o próximo grande conflito não começasse com mísseis, mas sim com um simples sinal sonar abaixo do gelo polar? Essa pergunta assombra os estrategistas e revela uma realidade inquietante nas profundezas do Ártico, especialmente em áreas como o Mar de Barents, em outubro de 2025. Nesta região, o clima é de tensão extrema, onde o silêncio predomina, mas as armas ainda não foram disparadas. É o que os especialistas chamam de fase zero, aquele momento crítico antes de um conflito aberto. As águas gélidas do Ártico, repletas de mistérios, são o cenário de um jogo mortal. Enquanto uma submarino da classe Yasunin, como o K-561 Kazan, mantém vigilância, os caçadores silenciosos da NATO, representados pela classe Seawolf da Marinha dos Estados Unidos, entram em cena. O que está em jogo? A proteção de submarinos nucleares russos e o domínio estratégico da região. A presença militar da Rússia na Arctic Circle é notável. O ministro da Defesa da Noruega, Thor Sandvik, alertou sobre o fortalecimento da presença russa, com armas nucleares direcionadas não apenas à Noruega, mas também ao Reino Unido, e através dos polos, ao Canadá e aos Estados Unidos. Esta é a Fortaleza do Norte, onde submarinos nucleares patrulham, garantindo a capacidade de resposta a uma possível guerra nuclear. No entanto, um novo tipo de tensão se forma. Em setembro e outubro, o porta-aviões USS Gerald Ford e uma força-tarefa naval lançaram operações para caçar submarinos russos. Este movimento pode ser visto como um esforço da NATO para rastrear o elemento mais protegido do poder nuclear da Rússia, seus mísseis nucleares submarinos. À medida que essa guerra invisível se desenrola sob o gelo, a situação se torna cada vez mais crítica. Combinando caça e defesa, ambos os lados se tornam caçadores e presas, entranhando-se em um jogo de gato e rato nas profundezas do oceano. O resultado desse confronto pode mudar o rumo da história. Imagine um submarino da classe Seawolf avançando silenciosamente, ajustando seus sensores no modo passivo, enquanto um Yasunin russo, em missão de patrulha, usa seu sonar para localizar possíveis ameaças. Cada pequeno ruído na água pode significar a diferença entre a vida e a morte. As tensões aumentam conforme as duas potências navegam nessa batalha de silêncio, à espera de um erro que pode desencadear um confronto total. Qual será o próximo passo dessa dança mortal nas águas gélidas? O futuro está repleto de incertezas, e a próxima decisão pode ter consequências inimagináveis. A pergunta paira no ar: estaremos diante de um novo tipo de guerra? Um conflito global pode estar se aproximando, não com o disparo de mísseis, mas com um sinal de sonar silencioso emergindo das profundezas do gelo polar. Essa possibilidade desperta o temor nas comunidades militares, especialmente em áreas delicadas como o Mar de Barents, onde a tensão está à flor da pele. Em setembro e outubro, assistimos a uma movimentação inquietante das forças da OTAN, que não se limitam a meras patrulhas, mas buscam desvendar uma parte crítica da capacidade nuclear da Rússia. Os submarinos de mísseis nucleares da classe Yasunin, como o K-561 Kazan, fazem parte dessa complexa trama. A missão primária deles é localizar os caçadores silenciosos da OTAN, uma ação que não se restringe a uma simples rotina. O que está em jogo? A possibilidade de detectar e neutralizar mísseis nucleares subaquáticos, posicionando-se para um ataque em momentos críticos. Isso não é apenas uma operação de rotina. É uma teia de estratégias de alto risco, que pode arrastar Moscou para uma armadilha diplomática. Essa tensão é palpável, como uma garra que aperta incessantemente, prestes a liberar todo o seu potencial destrutivo. E agora, enquanto a guerra invisível se desenrola sob o gelo, nos perguntamos: e se o próximo grande conflito acontecer por meio de um sinal de sonar silencioso? Essa inquietante questão ressoa nas profundezas árticas, em um momento em que os militares definem o que chamam de fase zero, aquele instante crítico silencioso, onde as tensões atingem seu ápice e as armas ainda não foram disparadas. Nesse contexto, a dinâmica de caçadores e presas se torna intricada. Ambos os lados se transformando em predadores e presas, elevando a tensão a um novo patamar. O que pode ocorrer nesse campo de batalha acústico ao se aproximar um momento de conflito? A classe Yasunin, potência modernizada da Marinha Russa, está pronta. O destino do equilíbrio global pode estar nas mãos de submarinos silenciosos, enquanto emergem do abismo gelado, prontos para caçar ou serem caçados. Estamos em um campo de batalha acústico altamente sensível, onde o que pode acontecer a qualquer momento é imprevisível. De um lado desse jogo perigoso está o submarino K-561 Kazan da classe Yasunin, um poderoso representante da moderna Marinha Russa. Este submarino é projetado para operações subaquáticas e possui um sistema de sonar extremamente sensível. Agora vamos desvendar sua missão.
A principal função do Yasunin é localizar e eliminar os caçadores silenciosos da OTAN, assegurando a proteção dos submarinos nucleares estratégicos da Rússia, os Borei. Este submarino é motivo de preocupação significativa nos círculos navais ocidentais, pois apresenta um nível revolucionário de furtividade acústica em comparação com gerações anteriores, rivalizando até mesmo com alguns submarinos modernos dos Estados Unidos. Mas o que torna o Yasunin verdadeiramente temível é o seu poderoso arsenal. Equipado com mísseis de cruzeiro Caliber, mísseis supersônicos Onyx e mísseis antinavios Zircon, que são reivindicados como hipersônicos. Esse submarino pode se transformar de mero caçador em uma força estratégica ofensiva, camuflada sob as águas. No entanto, existem fraquezas. Análises ocidentais apontam que ele pode não estar à altura em termos de tecnologia de reatores ou algoritmos de processamento de sonar quando comparado aos sistemas de elite do Ocidente. Do outro lado, temos o submarino de ataque nuclear da classe Seawolf da Marinha dos Estados Unidos, um símbolo da superioridade tecnológica da OTAN. Este submarino, exemplificado pelo USS Seawolf e USS Jimmy Carter, possui uma missão crucial: infiltrar-se profundamente na zona de defesa da Rússia, conhecida como Bastion, localizar os submarinos nucleares russos e rastreá-los secretamente. Em um possível conflito, sua missão é neutralizar a capacidade de segundo ataque nuclear da Rússia, antes que ela possa ser ativada. Esse plano visa desestabilizar a Rússia, atingindo o elemento mais vital de sua dissuasão nuclear. A classe Seawolf foi desenvolvida no final da Guerra Fria, focando na capacidade de caçar até mesmo submarinos soviéticos mais avançados. Apenas 3 exemplares foram produzidos, evidenciando o quão dispendiosa e sofisticada essa classe de submarinos é. Sabe-se que seu reator opera em determinadas velocidades usando circulação natural, tornando-o quase completamente silencioso. E agora, em meio a essa tensão subaquática, qual será o desfecho desta perigosa batalha? O que acontecerá quando essas máquinas de guerra se encontrarem nas profundezas geladas do mar? Prepare-se para um clímax arrebatador onde a sorte pode mudar com um simples movimento sonoro. As tensões no Ártico se intensificam, um jogo silencioso e mortal se desenrola nas águas geladas do Mar Borrão. Neste cenário intrigante, a classe Borei da Rússia, um submarino estratégico de mísseis balísticos, inicia sua patrulha, sob a vigilância de um submarino Yasunin. A missão da OTAN é clara: localizar esse Borei em meio ao caos acústico. O ambiente é um verdadeiro labirinto sonoro, onde movimentações na geleira criam barulho constante, e camadas diferentes de água decompõem as ondas sonoras, gerando ecos enganadores. Nessa atmosfera, o USS Seawolf, um dos submarinos mais silenciosos do mundo, opera em modo passivo. Seus motores funcionam em mínimo, escutando atentamente os sons ao redor. Quando o operador de sonar percebe uma anomalia que sugere uma possível assinatura do Yasunin, o Seawolf muda para um modo ultra silencioso. Nesse exato momento, o capitão do Yasunin também mergulha em um jogo de esconde-esconde, utilizando sonares passivos e, ocasionalmente, o sonar ativo de baixa potência para detectar as embarcações da OTAN. Uma tensão palpável permeia o espaço. Apesar do especialista em sonar não conseguir ouvir diretamente o Seawolf, ele pode notar uma sutil alteração no ruído de fundo que pode indicar a presença do inimigo. Assim começa um duelo mortal de silêncio, cada lado suspeitando um do outro, prontos para agir. Após horas de expectativa angustiante, alguém deve arriscar informar-se sobre a localização do oponente. Isso levanta a questão: será que o próximo grande conflito começará com um simples sinal sonoro silencioso? O capitão do Seawolf tem apenas uma direção geral do Yasunin. Para localizá-lo com precisão, ele precisa considerar o uso de sonar ativo. O que significa arriscar sua posição por uma simples batida sonora? Naquele momento crítico, ele pondera as opções. Seria mais inteligente provocar o adversário a usar seu sonar ativo primeiro. Um pequeno aumento de velocidade ou um som mecânico inidentificável poderia ser a chave para descobrir a localização do Yasunin. O capitão russo, ao ouvir o inesperado barulho, enfrenta decisões críticas. Deve fugir, esperar, usar sonar ativo ou abrir fogo. Cada escolha tem um peso imenso e pode levar a um erro catastrófico. E se seu instinto estiver errado? Se ele pressionar o botão e o que ele detecta for uma ilusão? Neste cenário tenso, o uso do sonar ativo pelo Yasunin enviaria ondas poderosas sob a geleira, revelando sua posição em um momento que poderia dar início ao conflito. O Seawolf, percebendo o eco do sonar, imediatamente calcula a posição e a trajetória do Yasunin. Ele agora tem a vantagem tática. Enquanto isso, o Yasunin não está indefeso. Uma vez que ativa seu sonar, corre o risco de ser detectado.
o capitão pode mudar rapidamente de rumo ou preparar contramedidas. O tempo se esgota e a batalha se torna uma corrida. No cerne dessa batalha tecnológica, que destino aguarda esses caçadores silenciosos? Uma decisão errada poderia desencadear um conflito em uma fração de segundo. E no fundo do gelo, um jogo mortal se revela. Que desfecho terrível aguarda nesse silêncio ensurdecedor? Na gelada vastidão do Ártico, onde o gelo rende sob o peso invisível de navios nucleares, uma guerra silenciosa está prestes a eclodir. O capitão do Seawolf, temerário e solitário, enfrenta escolhas que poderiam incendiar o mundo. Você imaginaria? Um simples sinal de sonar, ecoando como um grito abafado sob camadas de gelo eterno, poderia ser o estupim de um conflito global. O cheiro metálico do casco frio, o zumbido baixo dos reatores, tudo palpita como um coração nervoso. Mas será que ele vai arriscar tudo para provocar o inimigo? Prepare-se para descobrir como um movimento sutil pode transformar caçadores em presas, em um duelo onde cada segundo conta. Neste confronto invisível sob o gelo polar, o capitão do Seawolf evita usar sonar ativo para não se revelar. Ele sabe apenas a direção geral do Yazen, mas precisa de precisão. O ping revelaria sua posição, arriscando tudo. Agora ele opta por uma tática engenhosa. Em vez de ativar o equipamento diretamente, decide provocar o Yazen a se expor. De repente a memória me invade, flashback de treinamentos intensos nos mares profundos, onde o ruído das ondas congeladas arranha os ouvidos. O sabor salgado do ar recirculado no submarino. O toque gelado dos controles sob dedos trêmulos. O capitão do Seawolf, calculista e frio, acelera ligeiramente os motores por um breve instante. Ou emite um som mecânico curto e indistinguível, como um clique sutil num oceano barulhento. É uma provocação controlada, um grito desafiador na escuridão aquática. Você já sentiu o pânico de um som inexplicável, ecoando como um fantasma? Pois imagine o capitão do Yazen. Ouvindo isso, é um torpedo aproximando-se? Um caçador da OTAN? Ele enfrenta decisões cruciais: fugir, aguardar, usar sonar ativo ou disparar. Esse momento gruda no ar como premonição de desastre. Neste instante tenso, o capitão do Yazen é forçado a escolher diante do som inesperado. Ele teme a invasão do bastião russo e decide agir. Vamos supor que ele opta por sonar ativo para verificar ameaças, enviando um sinal poderoso que ecoa sob o gelo. Esse som expõe sua localização a todos ao redor, possivelmente iniciando o combate. Em um piscar, os sensores do Seawolf captam o ping. Cálculo instantâneo revela a localização exata do Yazen, velocidade e rota. Ele ganha vantagem tática, o primeiro a se posicionar. Mas espera, e se isso fosse uma humilhação total da Rússia? O capitão pode lançar o torpedo Mark 48 a de capa em silêncio total, enquanto o ruído das camadas de gelo cria ilusões auditivas. O que acontece se o oculto vira o perseguido? O cheiro de operações classificadas impregna o ar, o gelo rangendo como ossos quebrando. O capitão do Yazen não fica indefeso ao usar sonar ativo. Mesmo expondo-se, ele detecta o eco refletido do Seawolf e sua posição. Ele recorre a contramedidas, mudança rápida de curso, lançamento de iscas. Crucialmente, se reagir rápido, pode disparar antes que o torpedo alcance o alvo. Contudo, o Yazen não é fraco. Ao emitir o sinal, ele percebe o reflexo do Seawolf no eco e conhece sua localização. Mudança abrupta de rumo, iscas lançadas, confundindo sensores em meio ao caos aquático. E se ele for mais rápido? Poderia lançar um míssil hipersônico Zircon, se operacional. Ou um calibre de longo alcance direto à posição calculada. A corrida agora é entre tecnologia e instinto. Enquanto o torpedo Mark 48 avança submerso, o Zircon mergulharia do ar a velocidades prodigiosas. Nenhuma defesa para o Seawolf exceto desaparecer. Será a reviravolta que humilha a supremacia ocidental? O chão vibra como um tremor, o frio penetrando ossos, o sabor amargo da adrenalina. O Seawolf, mais silencioso e posicionado primeiro, provavelmente ganha vantagem aqui. Ele dispara o torpedo e trava o alvo, enquanto o Yazen luta contra o tempo. Mas a batalha vira uma corrida de alta tecnologia e reflexos rápidos. Sim, neste cenário, o Seawolf cede a ilusão da invencibilidade russa. Ele dispara o torpedo Mark 48, travando no alvo sem romper o silêncio. Mas o risco persiste, o Yazen poderia contra-atacar. A tensão cresce, o gelo acima pressionando como um guilhotina invisível. O que se você soubesse que um erro poderia desencadear o apocalipse? Ficará chocada se revelar como um míssil hipersônico pode selar o destino? O coração acelera, o suor salgado no rosto. E agora? Na corrida final, o Seawolf se posiciona como caçador supremo disparando em silêncio. No entanto, o Yazen ainda pode reagir, lançando defesa ou ataque próprio. A batalha se torna uma prova de quem reage primeiro.
pois a realidade choca. Nesse duelo invisível, qualquer movimento errado pode humilhar uma nação inteira. O torpedo corre pelas águas geladas, ecoando promessas de destruição, enquanto Yasin pondera sua resposta. Você acreditaria que a quietude tenta pode mascarar uma batalha caótica? Prepare-se para o clímax. E se a velocidade decidisse quem sobrevive? Em um vasto oceano gelado, dois titãs submersos se enfrentam em silêncio. Acima, o gelo se rompe com um estalo abafado, ecoando como um sussurro mortal. Cheiro de sal e metal úmido paira no ar frio, enquanto o capitão da Yasin sente um arrepio na nuca, uma sombra invisível o caça. E se essa guerra invisível sob o gelo for o gatilho para o caos global? Que decisão errada poderia humilhar uma superpotência e desencadear a reviravolta pela qual ninguém espera? Na hora decisiva, o capitão da Yasin pode lançar contra-ataques. Ele dispara um míssil hipersônico Zircon, se operacional, ou um caliber de longo alcance, em direção à posição calculada da Seawolf. Agora a batalha vira uma corrida de tecnologia e reflexos rápidos. Um torpedo Mark 48 ruge sob as ondas. O Zircon, segundo relatos, mergulha do ar em velocidade hipersônica. A Seawolf pode não ter como detê-lo. Sua defesa? Não estar lá quando bater. Mas o Zircon submersível ainda é incerto. Aqui a Seawolf, primeira a detectar, mais silenciosa, ganha vantagem tática. Provavelmente, ela lança seu torpedo e mira antes que a Yasin contra-ataque. Que som distorcido você ouve? É o grito abafado do oceano, ou um erro fatal? Esse eco mal interpretado poderia incendiar o mundo. Será que a fortaleza russa ruirá em segundos? Cada decisão é um abismo emocional. Nervos à flor da pele, suor gelado escorrendo pela coluna. O capitão sente o peso de nações. Em um duelo puro de tecnologia e furtividade baseado em avaliações abertas, os melhores submarinos nucleares de ataque da OTAN podem ter superioridade sobre a classe russiana Imen. Especialmente no processamento de sonar e descrição acústica. Isso aumenta as chances de supremacia inicial e primeiro tiro, mas não garante derrota russa. A marinha russa tem vantagem em casa, no bastião ártico. Conhece melhor a geografia e propriedades acústicas do fundo do mar. Pode contrapor tecnologia com conhecimento local e posição estratégica. E se o primeiro ping soar e o torpedo ou míssil voe, as consequências vão além, perda de um ou dois submarinos. Uma reviravolta chocante, desarmar o deterrente nuclear russo ou caçar caçadores bilionários da OTAN. Qualquer lado, o equilíbrio estratégico vira pó. Imagine o gosto amargo do fracasso. Quem será humilhado nesse jogo letal? O que revela essa verdade sombria? Que a linha entre paz e guerra é tênue, prestes a romper. Será que uma brisa gelada já sopra o fim? A situação em questão pode indicar que a espinha dorsal do sistema de dissuasão nuclear da Rússia está vulnerável ou que os submarinos de caça mais avançados da OTAN, que custam bilhões, estão sendo perseguidos. Qualquer um desses resultados pode perturbar o equilíbrio estratégico. A verdade mais importante revelada por essas possibilidades é que o controle da área do Bear Gap é essencial para a Rússia poder utilizar seus submarinos e a Frota do Norte, além de bloquear o acesso dos aliados da OTAN ao Estreito GYUK, no mais profundo e silencioso do Ártico. O resultado dessa guerra invisível pode depender mais de uma decisão crítica tomada em segundos por um único capitão de submarino do que das análises de estrategistas nos centros de poder. Um erro na leitura de um eco de sonar ou uma interpretação errada de um som pode desencadear um conflito mais amplo. Isso destaca o quão perigoso é o jogo na região ártica. Por que a tensão nessa área está crescendo agora? Parte da resposta está nas mudanças climáticas. O derretimento do gelo está abrindo áreas que antes serviam como um escudo natural para a camuflagem de submarinos, facilitando a vigilância. Contudo, a verdadeira resposta se encontra na feroz batalha tecnológica que ocorre sob o gelo, onde duas das frotas de submarinos mais avançadas do mundo competem. Aqui a capacidade de se manter em silêncio e de detectar o inimigo é vital. No dia 25 de outubro de 2025, alertas críticos foram emitidos. O ministro da Defesa da Noruega, Thor Sandvik, informou que a Rússia havia fortalecido sua presença na base do Círculo Polar Ártico e estava armazenando armas nucleares voltadas para os Estados Unidos. Referindo-se ao território russo na região do Círculo Polar Ártico, próximo à Finlândia, Sandvik destacou que a Rússia estava se armando na Península de Kola, que abriga um dos maiores arsenais de ogivas nucleares do mundo. Essas armas nucleares estão direcionadas não apenas para a Noruega, mas também para o Reino Unido, além de serem lançadas sobre os polos em direção ao Canadá e aos Estados Unidos. A Noruega, parte da OTAN, atua como os olhos e ouvidos na área.
Estamos monitorando o desenvolvimento de novas armas, como mísseis hipersônicos e torpedos de propulsão nuclear, afirmou Sandvik. A Rússia está implantando armas nucleares na Península de Kola juntamente com a Frota do Norte, estabelecida em 1733. Sandvik argumentou que em caso de guerra com a OTAN, a Rússia poderia direcionar seus ataques ao Estreito de Bering, que separa o arquipélago de Svalbard da Noruega continental, e o Estreito Jysk, que fica entre o Reino Unido, a Islândia e a Groenlândia. Putin precisa estabelecer o que é chamado de defesa bastião. Agora, imagine um momento decisivo na superfície do iceberg, onde o frio e a tensão pairam. As águas geladas se agitam, e um submarino emerge silenciosamente envolto em sombras. A próxima jogada pode ser fatal. O que acontece quando o chamado eco de um sonar ressoa nas profundezas, desencadeando uma reação em cadeia? A guerra no Ártico está apenas começando. O cenário geopolítico no Ártico está se intensificando como um campo de batalha silencioso. A crescente presença de submarinos da OTAN nas águas do Ártico poderia ameaçar uma das rotas comerciais mais importantes da Rússia, a Rota Marítima do Norte. Isso não se limita apenas a manobras militares, mas se revela como uma luta estratégica por recursos valiosos e o controle de futuras rotas de comércio global. A instalação de submarinos da OTAN nessa região crítica gera preocupações sobre a segurança do tráfego marítimo. Se uma crise irromper, esses submarinos podem ser capazes de bloquear navios que transitam por essa rota, estrangulando assim uma das principais vias econômicas da Rússia antes mesmo de deslanchar. Além disso, o Ártico abriga vastas reservas de recursos naturais, sobre as quais a Rússia tem reivindicações significativas. Essa presença militar estrangeira não só ameaça as reivindicações de soberania da Rússia, mas também compromete seu controle sobre esses recursos. Neste tabuleiro de xadrez estratégico global, o jogo entre as duas potências ultrapassa a simples batalha de submarinos nucleares. Ele representa uma luta pelo domínio das futuras vias comerciais e recursos energéticos, onde os movimentos da OTAN visam não apenas a fortificação militar da Rússia, mas também suas esperanças de prosperidade econômica. Assim, essa intensa atividade submarina se torna um jogo arriscado, em que cada movimento revela não apenas habilidades militares, mas também as intenções do adversário. Enquanto submarinos patrulham silenciosamente as profundezas geladas, a tensão só aumenta. É uma guerra não apenas tecnológica e de vigilância, mas também de controle geopolítico. No coração dessa guerra invisível está a possibilidade de mudar o equilíbrio de poder global, onde cada decisão pode desencadear uma escalada de consequências alarmantes. E se o próximo grande conflito não começar com um míssil, mas com um sinal de sonar silencioso abaixo da camada de gelo? Essa pergunta inquietante nos faz refletir sobre o que está em jogo e as repercussões que podem advir dessa dança silenciosa entre duas superpotências. Imagine um mundo onde o gelo eterno do Ártico não é apenas um deserto gelado, mas o palco de uma guerra invisível silenciosa, capaz de redesenhar o mapa do poder global. Imagine o ronco baixo das hélices submarinas cortando águas gélidas, o crepitar do gelo sob a superfície, e a tensão palpável de caçadores e presas em um jogo mortal. E se o próximo grande conflito começasse não com explosões, mas com um sinal sonar silencioso emergindo de quilômetros sob a calota polar? Esse sinal, um simples pulso sonoro, poderia acender a faísca de uma crise que ameaça estrangular a lifelina econômica da Rússia e desafiar seu domínio nuclear. Em outubro de 2025, o Ártico se torna um campo de batalha crítico, onde a fortaleza do norte russa, lar de submarinos nucleares estratégicos, enfrenta o avanço das caçadoras silenciosas da OTAN. O ministro da Defesa norueguês, BJRN Arild Gram, alertou que a Rússia fortalece sua base na Península Kola, apontando armas nucleares não só para a Noruega, mas para o Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, diretamente sobre os polos. Esses submarinos russos, patrulhando como garantia de um segundo ataque nuclear, agora são alvo de invasões invisíveis. Análises de inteligência aberta destacam a presença crescente de submarinos de ataque nucleares avançados, como a classe Seawolf da Marinha dos Estados Unidos e a classe Astute da Marinha Real Britânica, os chamados caçadores silenciosos, intensificando um jogo perigoso de gato e rato quilômetros abaixo do gelo contra os submarinos mais modernos da frota do norte russa. No coração desse confronto, setembro e outubro trouxeram operações chocantes do USS Gerald Ford e uma força naval massiva, visando rastrear e intimidar os elementos mais protegidos da capacidade nuclear russa, mísseis nucleares baseados em submarinos. Isso não é apenas uma patrulha rotina,
É uma operação estratégica de alto risco, preparada para atrair Moscou a uma armadilha diplomática, forçando-o a admitir vulnerabilidades ou arriscar respostas militares temerárias. Essa guerra invisível sob o gelo entra em sua fase mais perigosa. E se o próximo grande conflito começasse com um sinal sonar silencioso sob a calota polar? Essa possibilidade aterrorizadora poderia virar realidade a qualquer momento nas profundezas geladas do Ártico, especialmente no Mar de Barents a partir de outubro de 2025. Estratégicos militares chamam isso de fase zero, aquele momento crítico e silencioso antes do conflito total, onde tensões atingem o ápice, mas armas ainda não disparadas. É mais que um simples gato e rato, aqui ambos os lados são caçadores e presas, transformando-o em um jogo de gato contra gato. O que poderia acontecer nesse campo de batalha acústico altamente sensível durante um momento de crise potencial? Você sente o frio penetrante, como agulhas de gelo perfurando a pele, enquanto o céu pesado pressiona as águas, ecoando sons de rachaduras remotas. Se a OTAN estabelecesse uma presença submarina permanente nas águas árticas, especialmente em pontos de trânsito-chave ao longo da rota do Mar do Norte, poderia questionar diretamente a segurança dessa rota vital, sondada pela Rússia como um caminho de comércio e crescimento econômico. Os submarinos poderiam criar uma percepção perigosa de risco para navios comerciais, gerando ansiedade que afeta rotas de troca global. Mais crucialmente em uma crise futura, esses submarinos da OTAN poderiam bloquear embarcações, sufocando uma das principais linhas de vida econômicas russas antes mesmo de florescer. Imagine a humilhação estratégica, a Rússia, guardiã de riquezas imensas, vendo seu domínio ameaçado. O que aconteceria se os caçadores silenciosos da OTAN invadissem e neutralizassem essa fortaleza, expondo a vulnerabilidade nuclear russa e desacreditando seu deterrente global? Essa reviravolta chocante dói no orgulho de Moscou, forçando um confronto que redefiniria alianças mundiais, onde o gelo e o poder colidem em um ápice invisível de destruição coletiva. Nesse lado do jogo perigoso encontremos o Yasen, a classe de submarinos de ataque nuclear russos, simbolizando o poder modernizado. Considere o Ka-561 Kazan como exemplo. Sua missão principal é caçar caçadores da OTAN para proteger os Borei, os submarinos lançadores de mísseis balísticos nucleares russos. Essa plataforma preocupa círculos navais ocidentais por sua furtividade acústica revolucionária, quase equiparável a submarinos norte-americanos modernos. Mas o que faz o Yasen especialmente ameaçador é seu arsenal diversificado, mísseis de cruzeiro calibre, supersônicos Onyx e antinameiros Zircon, alegadamente hipersônicos, transformando-o de caçador em força de ataque estratégico submerso. Potenciais fraquezas, segundo análises ocidentais, incluem atrasos na tecnologia de reator ou algoritmos de processamento de sinal de sonar. Do outro lado, o Seawolf da Marinha dos Estados Unidos, ícones da superioridade tecnológica da OTAN, como o USS Seawolf ou o USS Jimmy Carter, infiltram zonas russas chamadas Bastião para localizar, rastrear e, em conflito, neutralizar a capacidade de segundo ataque nuclear antes da ativação. Essa estratégia visa cegar a Rússia, atingindo seu mais vital deterrente. Produzidos apenas 3 devido ao custo exorbitante, movidos por reator que opera em circulação natural para silêncio quase total, reforçados para operações profundas e com sonar ultrassensível, os Seawolf são caçadores ideais, embora em número limitado, complementados por classes mais modernas como Virginia ou Astute britânicas. Na dança silenciosa do cão e rato, os primeiros contatos ocorrem nas águas congeladas do Mar de Barents. Um Borei sai da base, escoltado por um Yasen. A missão da OTAN é encontrá-lo. Sob o gelo, é um inferno acústico. Movimentos de gelo criam barulho constante, camadas d'água refratam ondas sonoras, gerando ecos enganosos e pontos cegos. O Seawolf movimenta motores no mínimo, ouvindo passivamente. Quando o operador de sonar detecta anomalia possivelmente Yasen no caos oceânico, o Seawolf entra em modo ultra-silencioso, imóvel. Enquanto o Yasen russo usa sonar passivo e ocasionalmente ativo de baixa potência para procurar caçadores da OTAN. Mesmo que não ouça, o Seawolf, devido ao silêncio extremo, pode notar uma lacuna no barulho de fundo natural onde o inimigo está, levantando suspeitas. Sem saber locais exatos, começa um duelo mortal de silêncio. Após horas tensionantes, um lado rixia para localizar o outro com precisão. E se o capitão do Seawolf, sabendo a direção geral do Yasen, optasse por sonar ativo, um ping ressoaria, revelando sua posição. Ou preferiria provocar, aumentando velocidade brevemente ou emitindo som mecânico controlado, forçando o Yasen a reagir. O capitão Russian, ouvindo som inesperado, torpedo aproximando ou caçador da OTAN,
Enfrenta escolhas críticas: fugir, esperar, usar sonar ativo ou disparar. Esse momento alberga erro fatal. Se acreditar que o bastião foi penetrado, pode usar sonar ativo ou até disparar. Vamos supor, o Yazen usa sonar alto. O sinal ecoa sob o gelo revelando posição. Sensores do Seawolf calculam localização exata do Yazen em segundos. Agora vantagem tática. O Seawolf dispara torpedo Mark 48 a de capa em silêncio. Mas o Yazen não é indefeso. Eco refletido do sonar pode ter detectado o Seawolf simultaneamente. O capitão pode mudar curso rápido, lançar contramedidas ou, se rápido o suficiente, contra-atacar com mísseis Zircon hipersônicos ou calibre de longo alcance. A batalha vira corrida tecnológica. Enquanto o torpedo Mark 48 navega, o Zircon, se operacional, mergulha hipermemente do ar. O Seawolf, talvez sem defesa, só evita não estar lá. Mas no cenário provável, o Seawolf, primeiro a saber, mais silencioso, tem vantagem, disparando o torpedo antes do alcance inimigo. Você cheira o sal gelado do mar, sente o tremor sutil das vibrações subaquáticas como palpitações nervosas, ouvindo o vazio ecoando promessas de caos. Nesta guerra invisível, a OTAN não ataca apenas a fortaleza militar russa, mas suas esperanças econômicas futuras. O Ártico abriga reservas imensas de recursos naturais com pretensões russas significativas. A presença submarina da OTAN ameaça indiretamente esse controle soberano. Em um ambiente onde superioridade militar é questionada, manter reivindicações econômicas torna-se árduo. Esse jogo de gato e rato ultrapassa submarinos nucleares. É luta estratégica por rotas comerciais globais e recursos energéticos. Movimentos da OTAN visam sufocar a prosperidade futura da Rússia, controlando vias marítimas novas abertas pela mudança climática e paralisando diplomaticamente Moscou ao minar seu deterrente estratégico. Os resultados dessa guerra invisível podem remodelar o equilíbrio de poder global. E se em um clique final, uma resposta russa inesperada revertesse tudo, com um segundo ataque nuclear antecipado humilhando a OTAN e expondo sua vulnerabilidade? Essa reviravolta, um estouro de força dissuasiva russa, chocaria o mundo, transformando o Ártico de palco congelado em berço de uma nova era de terror, onde o silêncio quebra em fúria que redefine nações. Obrigado por assistir. Recapitulando, a Rússia, sob a liderança de Putin, procura reforçar sua defesa na região ártica, especialmente no que diz respeito ao Estreito de Bering, crucial para seus submarinos e a Frota do Norte. A potencial infiltração de submarinos da OTAN nesse território protegido levanta preocupações sobre a viabilidade dessa defesa estratégica, criada durante a Guerra Fria. A Rússia precisa controlar o Estreito de Bering para operar suas embarcações e sua Frota do Norte. Sandvik destacou que a intenção é bloquear o acesso dos aliados da OTAN ao ponto GYUK, uma área estratégica entre o Reino Unido, a Islândia e a Groenlândia. A importância estratégica da Rússia na região ártica, especialmente no Mar de Bering, não é novidade. Esse conceito tem raízes profundas na percepção de segurança de Moscou. Para compreender plenamente as movimentações atuais da OTAN, é crucial entender por que a Rússia vê esta região como uma fortaleza e qual estratégia adotou historicamente para protegê-la. Durante a Guerra Fria, a União Soviética desenvolveu o conceito de bastião, que significava criar áreas marítimas fortemente defendidas, onde submarinos nucleares poderiam ser implantados e resguardados contra as ameaças da OTAN. O Mar de Bering foi estabelecido como a mais importante dessas fortalezas, devido à sua localização e às bases na Península de Kola. A principal missão da Frota do Norte soviética era proteger esse bastião, uma estratégia vital para o equilíbrio nuclear após o colapso da União Soviética, quando a marinha russa se tornou debilitada. Com a ascensão de Putin, um grande foco foi dado à modernização da marinha, principalmente da frota de submarinos nucleares estratégicos. O governo Putin investiu na construção de novos submarinos da classe Bora e na modernização dos submarinos de ataque da classe Yazen. A Frota do Norte se tornou o epicentro dessa modernização, não apenas visando proteger o bastião, mas também fortalecer a presença da Rússia no Ártico e exibir poder na linha de frente contra a OTAN. Contudo, as circunstâncias atuais levantam questionamentos sobre a solidez dessa estratégia de fortaleza do Norte, que Putin vem alimentando ao longo dos anos. Essas movimentações submarinas estão além de uma simples partida entre caçadores e presas. O que será que acontecerá quando os sinais silenciosos sob o gelo polar se transformarem em um duelo tenso e arriscado? Os ecos da Guerra Fria ainda ressoam nas profundezas do Ártico. Quais os perigos que espreitam nas sombras geladas? E a defesa russa realmente está à altura das ameaças da OTAN? Estas perguntas permanecem sem resposta, enquanto a tensão cresce na superfície.